do antagonista, que falaram para mim, assim, qual foi o critério? Venham trabalhar na Meu Norte, cara. Venham trabalhar na Meu Norte, vocês são convidados. Olha aí bem, agora eu já vi que... Depois de 4 anos de pancadas, né, de agressões... Esse é o objetivo, né, dessas reuniões. Aliás, o Lula tem falado muito da imprensa. Todas as vezes que ele fala, ele tem citado a imprensa. Tem até gente fazendo contador, né? Quantos dias Lula está no poder, quantos dias que os jornalistas não apanharam, não foram xingados, não foram bloqueados no Twitter. E diz que, olha, atenção, o pessoal de onde foi, Raniele? Da Veja, do antagonista, foram os que falaram comigo, perguntando. Tem um do antagonista que era aqui do Piauí, ele ainda está no antagonista? Não foi do Piauí, ele não é do Piauí. Não, né? Não, desculpa. esse não. Porque é uma senha lá para chegar perto do Lula e dizer que é do Piauí, se disser que é da Meu Norte, aí chega mais perto ainda. Mas olha, eu sou repórter... escutou todos os jornalistas, eu me apresentei, disse que vim de Teresina, é o Diego Amorim, que é piauiense. Olha aí, ó, a Poliana está dizendo que o Diego Amorim, que era do antagonista, não sei se ainda é piauiense, né? É o piauiense. Mas não é não sei se foi o Diego que falou com a... Não, foi não. Não foi. São duas, a senha é essa. Olha, eu sou lá do Piauí, jornalista, repórter. E 2, da Meu Norte. Aí pronto. Aí sim. Aí vai chegar pertinho do Lula. A senha foi entregue já. Pronto, a senha é essa. Mas a equipe do Lula já me conhece, eles sabiam. Isso aí. Agora vamos à manchete da Raniele sobre o que foi tratado lá no café com jornalistas. Olha aí, ó. Lula disse que... Ananias, vai lá. Lula diz que não mudará ministros da Defesa. Terá relação amistosa com governadores bolsonaristas e fará combate sem tréguas às fake news. Vai lá, Raniele. Olha, Amadeu, é um resumo aí, porque ele falou de muita coisa e eu vou tentar aqui resumir para vocês. Sobre José Múcio Monteiro, ministro da Defesa, Lula disse que confia no ministro e que se toda vez que algum ministro cometer algum erro e ele tiver que fazer mudança, ele vai ter a maior rotatividade da história do país. Então, portanto, o ministro permanece, ele também não quer mostrar essa fragilidade do governo em troca de comandos nesses primeiros 100 dias de governo. Ele também disse, só lembrando, contextualizando, que Múcio falou que as manifestações em frente aos quartéis eram democráticas e defendeu uma desocupação gradual, indo de encontro, contrário ao ministro da Justiça, Flávio Dino, que foi mais incisivo na desocupação dessas em frente aos quartéis. Ele também falou sobre o encontro com Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Foram 2 encontros em 3 dias, um tempo recorde. Ele, que era ex-ministro do presidente Jair Bolsonaro, ontem teve um encontro a portas fechadas com Lula e, dentre os assuntos, tratou sobre a privatização do Porto de Santos. Hoje, no Café com os Jornalistas, Lula criticou a privatização da Eletrobras e disse que um conselheiro que só participa uma vez por mês da reunião ganha R$200 mil. E quando não era privatizada a Eletrobras, dispunha ali de salários de, no máximo, até R$60 mil. Ele disse que não precisa ser aliado dos governadores, mas que vai ter uma relação e citou o exemplo de Alckmin, quando era governador de São Paulo, que ele era inimigo político, mas tinha uma relação, afinal de contas, São Paulo é o maior estado do país e a maior economia também. Então, portanto, ele disse que vai continuar com esses encontros, mas fugiu da resposta sobre a privatização do Porto de Santos. Ele também falou sobre combater a fake news, disse que é uma indústria de notícias falsas e que não acredita que as pessoas, quando essas notícias eram disseminadas, acreditavam nessas histórias. É tanto que no início da campanha eleitoral até ele teve uma certa resistência de ter pessoas ali no combate, desmentindo o tempo todo essas informações falsas que eram ali divulgadas pela equipe de Bolsonaro e aliados de Bolsonaro. Ele não disse especificamente qual será o método de combate, mas atribuiu a função ao ministro Paulo Pimenta, que estava ali ao lado. Ele também se solidarizou com os jornalistas
16 jornalistas foram agredidos nas manifestações, atos golpistas do último domingo. Ele também criticou o presidente Jair Bolsonaro por não reconhecer o resultado das urnas eletrônicas, elogiou o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, na condução do processo eleitoral e disse que Bolsonaro usou a máquina pública em cerca de 300 bilhões de reais para ganhar as eleições. Também falou sobre o que aconteceu com Cristiano Zanin, que era seu advogado, ontem no aeroporto aqui de Brasília, que ele foi agredido por um apoiador do presidente Jair Bolsonaro. E Lula disse o seguinte: olha, quando isso acontecer com vocês, jornalistas, vocês pegam o celular e filmam para mostrar a cara dessas pessoas, para a gente colocar na rede e punir essas pessoas, combater essas pessoas. Ele também falou agora, por fim, que tanto a Granja do Torto quanto o Palácio do Alvorada estão em situação crítica e não entende por que a família Bolsonaro fez isso, né, de não preservar o local, e reclamou até de uma cama que foi retirada desses prédios palacianos. E disse que ficou feliz por Bolsonaro não ter passado a faixa para ele aqui no Palácio do Planalto, porque era a única coisa que ele disse que não queria, e que queria que o povo aparecesse nessa posse presidencial, e por isso que aquelas 8 pessoas, né, que representaram o povo brasileiro fizeram parte da solenidade de entrega de faixa. Eu quero agora abrir aqui para o pleno, Nájila, porque eu quero saber de vocês. O primeiro ponto aí apesar de toda a pressão, inclusive do PT, o Lula não demitiu o ministro da Defesa, Zé Múcio. E antes que vou passar para vocês, mas eu entendo isso, que não é de agora, desde os mandatos dele, o Lula ele não se deixa assim, pressionar por imprensa e nem pelas circunstâncias ali de um momento ruim. E com isso, ele acaba conquistando confiança dos assessores, que ficam cada vez mais, viram admiradores do estilo dele. Eu penso assim, Cíntia. Exato, Amadeu. Inclusive, nesse caso do Múcio, o que tinha ali era o velho fogo amigo, né? Houve uma campanha do próprio Partido dos Trabalhadores pela demissão do Múcio. Começou com aquele tweet do Janones. Isso ganhou muito corpo, porque também o Flávio Dino foi contra, né, a posição adotada dele. Mas também o Flávio Dino foi enganado pelo Ibanez. Aliás, eu ouvi dizer que o apelido do Ibanez é Enganês Rocha, que lá em Brasília conhecem ele assim, dessa forma. Então, que ninguém se deixe enganar mais pelo governador afastado de Brasília. E o que o presidente Lula quer? Ele sabe, o Lula tem um conhecimento da situação que existe hoje nas Forças Armadas, que existem motins dentro das Forças Armadas. Existe motim, inclusive, dentro da magistratura. A própria Rosa Weber fala sobre isso hoje. Então, o que aconteceria de pior nesse momento seria exatamente o Múcio cair. Uma escalada de crise, né, Ananias? Sem dúvida, e essa saída de Múcio aumentaria esta crise. O que o momento não pede agora. O momento pede justamente união para enfrentar esse adversário que a gente já viu que é capaz de fazer. Adversário da democracia do país, adversário da nossa estabilidade. Então, de fato, o que o Lula faz mostra a sua experiência política, o seu conhecimento, tanto do PT como de aliados, e mantém José Múcio. Os petistas fritaram Múcio enquanto pouparam Dino. Ficou muito claro ali que a intenção era simplesmente tirá-lo para ocupar esse espaço. E nesse momento, pela estabilidade, Lula o mantém e afirma: confio nele, confio em Múcio, para manter, para superar esse momento. Lula disse assim, Apoliana, quem manda sou eu? Amadeu, e ele acho que está confiando nessa capacidade de diálogo do Múcio com as Forças Armadas. Eu me lembro muito bem de uma das entrevistas, se não me engano, a primeira entrevista que ele deu depois que foi confirmado o ministro da Defesa por Lula, ali nas indicações, e ele já falava ali sobre como trazer algumas questões das Forças Armadas, como, por exemplo, a indicação dos comandantes por idade, como era feito antes do governo Bolsonaro. Ele dizia que não ia fazer essas perseguições dentro dos quartéis, porque às vezes era mais os comandantes do que, de fato, quem está lá dentro do comando, né, das pessoas, dos oficiais de fato. Então, eu acho que Lula quer devagar
convencer as Forças Armadas, dialogar mais claro. É preciso que se identifique as pessoas que eventualmente participaram, se houveram de fato pessoas que participaram desses atos de domingo e responsabilizar, mas sem nenhum tipo de ruptura, porque de tanta ruptura que esse país já viveu nos últimos 4 anos, a gente viu que não é o melhor caminho. Então, o diálogo, pelo menos por esse momento. Mostra que Lula, Amadeu, tem liderança. Por isso que ele é um grande líder. Não vai por fofoca, não se deixa decidir por fofoca. Vamos ver a manchete aí. Amadeu, e só complementando o que vocês falaram, que é realmente por muita coisa que o Lula falou, eu lembrei agora, ele disse, inclusive, que estão investigando se, de fato, a própria guarda do Palácio do Planalto não teria abrido as portas, foi esse termo que ele utilizou, para a entrada desses manifestantes aqui no último domingo, porque não há nenhum sinal de arrombamento nas portas das entradas aqui das sedes dos 3 poderes. E sobre essa questão do Janones, é nesse momento que Lula deve exercer a liderança, porque Janones vazou uma informação que estava sendo aventada internamente entre os aliados de Lula, e ele vazou essa informação de possibilidade de saída de José Múcio, criando, né, esse mal-estar. Mas que, de fato, a última informação que a gente tem é que o Gabinete de Segurança Institucional não tinha um plano de reforço montado para fazer a segurança aqui do Planalto, porque é o Exército responsável por fazer a segurança desse palácio em especial e todos os outros palácios presidenciais. A gente tem mais uma imagem aqui para mostrar do seu café, Raniele, com o presidente. Raniele, café com o presidente. É o seguinte, o jornalista Tom Phillips, do The Guardian... Ele é correspondente aqui no Brasil. Ele publicou essa foto aí, olha. Dá para a gente perceber aí a posição da Meio Norte com a Raniele, olha lá. Ó. Sim, destaque, e olha, né? foi tão... Ele considerou tão relevante o café, o Tom Phillips, ele publicou no Twitter dele, porque lá ele agradeceu, ele que está falando ali ao lado ele é o primeiro ao lado da Janja. Ele agradeceu ao presidente Lula e toda a equipe e lembrou a morte do Dom Phillips, que era também jornalista do The Guardian e morreu assassinado barbaramente em junho do ano passado. E aí, olha, por isso que eu mandei a foto, a posição do Meio Norte. Então você tem The Guardian, jornal britânico importantíssimo, um dos maiores do mundo, um outro jornalista que eu não sei quem é, e a Meio Norte com a Raniele Veloso. Sim. A terceira posição ali. Tá vendo aí? Não é pouca coisa, não. Olha só, vamos à outra manchete da Raniele, que trata sobre uma obviedade, não é isso? Os ex-ministros de Bolsonaro reconhecem. Vai, Ananias. Flagrante do celular de Ciro mostra ex-ministros de Bolsonaro detonando o terrorismo no dia 8 de janeiro. Vai lá, Raniele. Pois é, esse flagra foi da fotojornalista Gabriela Biló, da Folha de São Paulo, né? As lentes desses fotógrafos daqui a gente vê tudo, Amadeu, é uma coisa impressionante. Ela conseguiu ali captar essa imagem da tela do Dá pra gente aproximar, Nájila, para ler? Hã? Não, estou perguntando aqui para a Nájila se dá para a gente aproximar a imagem para ver. Se não, a Poliana lê aqui. O grupo é intitulado como Ministros de Bolsonaro. E na conversa, o general Eduardo Pazuello diz que os manifestantes são radicais e que eles levaram por água abaixo tudo o que Bolsonaro fez e que estava se confiando nos erros de Lula, né, nesses primeiros dias de gestão, para que o país reconhecesse a importância de fato de Bolsonaro. E o ministro da Economia, o ex-ministro da Economia, amigo do Ari, inclusive concordou. Tá aí. Tá aí, ó, a informação. Ó. Os vândalos destruíram tudo que nós fizemos no governo. Quer dizer, na visão deles, os vândalos acabaram com o governo Bolsonaro. Não é bem isso, mas do ponto de vista imagético, que é uma situação muito forte, fica, né? Construiu também o Planalto, o STF, tudo isso. É isso que ele quer dizer? Brincadeira, ele falou no sentido figurado. A pesquisa Datafolha de ontem, Já né? temos aí, Ananias. Vamos mostrar os números. 93%. Aproveitando aí a Raniele, vamos mostrar os números da pesquisa Datafolha, como é que o povo recebeu, né? Qual é a opinião da população brasileira sobre aquele vandalismo que vimos no domingo, sobre o terrorismo, enfim. Já podemos colocar as cartelas, vamos lá.
Aí são algumas perguntas feitas pelo Instituto Datafolha à população brasileira, a primeira pesquisa logo depois do vandalismo em Brasília. Essa aí é a seguinte: como você se posiciona? Você é a favor ou contra os atos de vandalismo registrados em Brasília? 93% da população se manifesta contra. Eu ainda acho incrível que 3% sejam a favor, mas tá aí, ó, 3% dizendo que são favoráveis. 2% nem sim nem não. E 1% não deve nem ter tomado conhecimento do que ocorreu, para dizer que não sabe, né? Vamos a mais um gráfico, a mais uma pergunta feita e manifestação dos brasileiros. As pessoas que estão sendo identificadas e presas pelo vandalismo em Brasília devem ser presas. 46% dizem todas deveriam ser presas. Para 26%, apenas alguns deveriam ser presos. Imagino eu, os mais radicais. E 15%, a maioria deveria ser presa. Para 9%, ninguém deveria ser preso. 4% não sabem, não opinam. Tem mais uma, não é? É uma cultura, sabia, do brasileiro, essa história de não, nem prende todo mundo, porque tem algumas pessoas que não. É uma cultura nossa que nós temos aqui, de não punir. É uma cultura brasileira, infelizmente. Acredita que as pessoas estão sendo identificadas e presas serão punidas? E na época da ditadura, por muito menos, né, as pessoas foram presas e torturadas. Sim. E agora aqui em Brasília, né, são 1.180 que ainda estão presos e vão passar por audiência de custódia. Essa pergunta aí é se as pessoas têm a percepção de que sim, haverá punição ou não. 42% dos brasileiros acham que sim, haverá a punição. 35% que haverá uma punição branda. 17% estão descrentes, não haverá punição. 6% não sabem. Ainda tem mais uma? Ou ficamos? Ah, pronto. E foi uma pesquisa ampla, viu? Com 1.254 pessoas foram ouvidas. Pelo Datafolha em todo o Brasil. Sua opinião aí, Ananias, por favor. Pois é, esses 93% mostram que a sociedade brasileira repudia, e repudia com veemência o que foi feito, repudia com veemência esses atos. E aí tem eleitores todos os campos, né? Todos os campos políticos. E aí, certamente, pensando nessa questão de legado eleitoral, de manutenção, os eleitores pessoas que votaram em Bolsonaro também repudiam esses atos. Ou seja, isso termina por explicar, né, parte desse discurso. Olha, o que fizeram está tudo esquecido, porque a imagem que vai ficar para o povo é o quebra-quebra. É o quebra-quebra, o vandalismo que foi feito lá em Brasília. A questão imagética, né? E, aliás, Cíntia, entre esses 93% estão os ex-ministros do presidente, né? Pelo jeito, sim. Pela manifestação é o que eu sempre deles. tenho dito aqui. Uma coisa é o que eles dizem na rede social para prestar contas ainda com o Bolsonaro, aquela coisa da ressaca do ex. A outra coisa é a vida real, né? Então, eu acredito a vida real, essa troca de mensagem do Ciro no grupo de ex-ministros. E Apoliana, de um modo geral, acho que uma reação aí que é bem contundente da população quanto o que aconteceu. Uma coisa é você ser eleitor do Bolsonaro, né, acreditar nas propostas que ele tinha para o Brasil, do que ele falava na campanha, ou que gostou do governo dele por uma razão ou outra. Outra coisa é você ser o bolsonarista radical, o extremista, né, que é o que a gente viu no domingo. Então, a gente tem que entender que nem todo mundo que votou em Bolsonaro é radical, é criminoso, é terrorista, como que a gente viu em Brasília. E essas pessoas é com quem esse novo governo precisa conversar e está aí. Acho que a pesquisa deixa muito claro que são pessoas que estão abertas a entender esse novo momento do Brasil e que não quer nenhum tipo de ligação com qualquer ato de violência criminosa. Ô Ranieri, vamos falar agora do ministro... Amadeus, só também rapidinho, o meu tempo isso tá... também reflete
Isso também reflete que a população brasileira, em sua maioria, acredita no sistema eleitoral brasileiro, nas urnas eletrônicas, diferente de Bolsonaro, que ainda ontem postou fake news em suas redes sociais com